Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Está no ar mais um Bichos Tagarelas, 20 de maio de 2024, uma segunda-feira. As manchetes. Toffoli gasta 100 mil em diárias para o seu segurança na Europa. Toffoli ficou um mês dando palestras na Europa. O Supremo merece. Prejuízos bilionários. Brasil soma 140 bilhões em perdas causadas pelas chuvas desde 2015. Metade desses recursos apenas no ano de 2022-23. Notinhas das araras, destaques internacionais, a Rádio ONU e o comentário do talentoso Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Bem, vamos começar a trabalhar. Enquanto o nosso povo do Rio Grande do Sul está precisando de absolutamente tudo, o judiciário, do meu ponto de vista, tinha que dar também um exemplo. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que está há um mês viajando, dando palestras na Europa, gastou 100 mil reais com recursos públicos em diárias no exterior para um segurança que o acompanhou em viagens para Londres, Reino Unido, Madrid, Espanha. Nada ruim, né? Nenhum daqueles países que você não iria. Só filé para palestras. Num momento desses do país. A quantia foi paga a Marcelo Ribeiro Pires, lotado no gabinete de Toffoli, segundo o portal da Transparência do Tribunal. Daqui a pouco, com essa denúncia da Folha de São Paulo, certamente eles vão acabar tirando do portal de transparência essa questão. O pagamento se refere, olha só, ao período de 23 de abril até sexta-feira, dia 17, de acordo com o Sistema Integrado da Administração Financeira. Ou seja, Toffoli passou 25 dias de trabalho, que deveria estar trabalhando aqui, passeando, eu posso dizer que passeando, dando palestra é passear, porque o lugar dele seria aqui. E eu acho, um levantamento feito pela Folha constatou que Toffoli foi o recordista em participações de sessões do plenário por videoconferência em 2024. Em 10 das primeiras 22 sessões plenárias do ano. Questionado sobre o motivo de Dias Toffoli estar no exterior desde o dia 23 de abril, o gabinete do ministro, acionado por meio da assessoria de imprensa, não respondeu. E não tem o que responder, né? Toffoli e o Supremo também não informaram se houve alguma missão institucional na Europa com a participação do ministro nesses dias, nem os motivos pelos quais ele participou das sessões do tribunal remotamente nessas datas. O magistrado foi convidado para o Fórum Jurídico de Brasil Ideias, o evento foi organizado pelo Grupo Voto, né? E outros eventos que, vamos dizer, nesse Grupo Voto, tinha um dos patrocinadores, era a indústria de cigarros BAT, a British American Tobacco, que é ré no Supremo Tribunal Federal. Então, acho que o que se fala é assim, e daí quais são, para quem tem que dar satisfação o Supremo, os ministros, os juízes? Eles têm que dar satisfação para alguém. E alguém é a transparência. E alguém é o povo brasileiro. Porque não tem cabimento 100 mil. E se tu contar aí as diárias dos ministros,
Os valores das diárias internacionais do Supremo olha só, $959 por dia. Diária, 4.000, quase R$5.000 a diária para os ministros, né? Então é coisas assim que não tem cabimento, né? Não tem cabimento essas viagens para palestrinhas, eu digo. E a matéria hoje do Bruno Alfano e Rafaela Gama no Globo aponta que os prejuízos bilionários pelas chuvas desde 2015. O Brasil teve um prejuízo de 139 bilhões e 700 milhões de reais. Ele deu exemplo da loja de roupas masculina de Michael Bright, de 31 anos, que estava cheia de mercadorias. Ele é sócio e fazem aniversário no mesmo dia 5 de maio e todo ano promove um grande evento para impulsionar as vendas. Neste 2024, a chuva chegou 4 dias antes, a água subiu 2,5 metros dentro do comércio, em Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, e o que escapou da enchente ainda foi levado por saqueadores. Vocês estão ouvindo bem direito isso, saqueadores roubaram. O prejuízo desse pequeno empreendedor foi de 550 mil, mas acabou com a vida dele como comerciante. Desde 2015, chuvas fortes e deslizamentos de terra já causaram ao país 139 bilhões e 700 milhões de reais, segundo dados do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Nessa fatura estão dados em habitações e instalações públicas, como escolas, hospitais, diferentes tipos de prejuízos públicos, como nos sistemas de transporte e na assistência médica emergencial. E prejuízos privados nos setores agricultura, pecuária, indústria, comércio e serviço. Lá no Rio Grande do Sul, praticamente esse ano, essa chuva que ocorreu, essa catástrofe, atingiu 90% da indústria gaúcha. Os dados mostram também que o volume de estragos decorrentes de chuvas intensificou nos últimos anos. Mais da metade desses praticamente 140 bilhões de reais, 74 bilhões foi registrado a partir de janeiro de 2022. Além disso, o Brasil registrou nesse período mais de uma morte por dia por chuvas e deslizamentos, não só em grandes tragédias, mas também em episódios pontuais que vão destruindo famílias no país. É um momento de muita reflexão que temos que fazer. E vamos às notinhas das araras, a sua agenda do dia. Presidente Lula reúne-se com o setor da indústria do aço. Chuvas no Rio Grande do Sul, ministros realizam videoconferência com prefeitos para o objetivo é que o dinheiro chegue com celeridade. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participa de reunião almoço com advogados em São Paulo. Eu acho que, em vez de estar com advogados, devia estar aqui nessa crise que o país está. O presidente do Irã morreu um acidente de helicóptero. O Júlio Assange, a Suprema Corte britânica, decide se extradita o fundador do Wikileaks para os Estados Unidos. Há 5 anos que ele já está detido. Olha, esse foi se meter com os Estados Unidos e está sofrendo. Então, nessa segunda-feira também a ONU discute reforma no Conselho de Segurança. Aquele conselho que não serve, a gente chegou à conclusão nessas crises da Ucrânia com a Rússia, do Hamas com Israel, que essa Conselho de Segurança não serve para absolutamente nada. Na terça-feira começa a 25ª Marcha de Brasília em defesa dos municípios. Aqui
não vai ter lugar mais, né, de restaurante, porque é uma farra. Tem poucos que vêm aqui para realmente mostrar a sua indignação sobre a falta de recursos. Uma grande maioria passeia aqui e se diverte na capital federal. Senado deve votar o projeto de lei que trata da desoneração de 17 setores. TSE reforma julgamento que pode caçar o Sérgio Moro. Na quarta-feira, Lula entrega credenciais a embaixadores estrangeiros. Metroviários de São Paulo realizam greve. Na quinta, Lula recebe o presidente de Benin, Patrice Talon. Lula deve viajar de novo ao Rio Grande do Sul na quinta-feira. Comissão externa do Senado visita o Rio Grande do Sul. Ministros da Finança do G7 se reúnem na Itália. Na sexta, Lula participa de eventos em Araraquara. Campos Neto participa de seminário. E Sabesp realiza a Assembleia Geral de Debenturistas. Vai ser privatizada, deve ser privatizada. E o ministro extraordinário da Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, estuda mudar uma portaria para pagar diretamente às pessoas ou instituições que acolhem desabrigados. Hoje, o Desenvolvimento Social destina 20 mil às prefeituras que repassam a grupos em abrigos. Eu acho isso muito ruim. O repasse, Leite anuncia um repasse direto para os municípios, R$500 mil, sem apresentar um plano de trabalho, ou seja, dinheiro na veia lá para os municípios gaúchos. Lula, o presidente reuniu no sábado 8 integrantes do governo novamente para discutir mais anúncios lá para o estado do Rio Grande do Sul. Falando em Rio Grande do Sul, hoje, o que temos de novo para o Rio Grande do Sul? O presidente do IBGE, Márcio Postman, lança às 10 horas uma força-tarefa para diagnóstico, planejamento e reconstrução de áreas atingidas no estado. Repasses de emendas, ministros realizarão videoconferência sobre o tema às 16 horas com prefeitos gaúchos e representantes da assistência social dos municípios da Defesa Civil. O Roda Viva da TV Cultura será com o governador Eduardo Leite, lá em Porto Alegre, no Teatro São Pedro. Um grupo de especialistas lançou um manifesto objetivo sobre o que deve ser feito para consertar e modernizar os diques, comportas e casas de bomba na região de Porto Alegre, que se sabe que foi um desastre. Estão sucateadas, são as mesmas desde 1970, sem qualquer melhoria. Então, esse grupo vai apresentar. Reforma tributária, o Arthur Lira deve indicar os integrantes do grupo que vão examinar o projeto de regulamentação da reforma. O Congresso está funcionando muito devagar, muito devagar. E essas são, então, as notinhas das araras. E vamos às manchetes do mundo. New York Times, Estados Unidos e Europa se aproximam da utilização de ativos russos para ajudar a Ucrânia. Essa guerra aqui que é interessante, a guerra econômica. O Washington Post, Biden diz a estudantes que trabalha 24 horas por dia para o cessar-fogo em Gaza. Mas a gente vê que não é o que está acontecendo, que Israel não está nem aí para os Estados Unidos. Wall Street Journal, Europa vê sinais de sabotagem russa em incidentes recentes, mas hesita em culpar o Kremlin. Clarim, Milei não tem motivos para se desculpar, diz porta-voz do governo argentino sobre tensão com a Espanha. Ele chamou a esposa do presidente, do primeiro-ministro da Espanha, de corrupta. O ministro exige que ele pegue e peça desculpas. Só que Milei, que a gente conhece, falou que não vai pedir desculpas. Então,
está estremecida as relações da Espanha com a Argentina. A Argentina pode, né? Está super bem economicamente, deve ser o país que mais cresce no mundo. É brincadeira, né? Financial Times, Reino Unido deverá ter melhor evolução no controle dos preços do que a zona do euro e os Estados Unidos. Biden fala em crise humanitária, o presidente dos Estados Unidos faz pouco, disse em um discurso na faculdade de Morehouse College que Gaza é uma crise humanitária, foi aplaudido por alguns estudantes, enquanto outros protestaram virando as costas ao presidente americano. E o ministro do Gabinete da Guerra de Israel, Benny Gantz, disse em discurso que deixará o cargo se o premier Benjamin Netanyahu não aprovar um plano pós-guerra para Gaza até 8 de junho. Benjamin Netanyahu não está nem aí para as vidas de palestinos. Ele não vai... A tendência, eu já aviso para vocês, o Benny Gantz deve dançar. E o Benny Gantz foi um que quase tirou na eleição o Benjamin Netanyahu do cargo. ONU, segundo a organização, 800 mil deixaram Rafah. Esse é o número de pessoas que foram forçadas a deixar a cidade depois do começo da invasão terrestre de Israel. Não existe mais cidade lá. Existe pó, existe pessoas desesperadas morrendo de fome, essa é a realidade. E o presidente ucraniano, Zelensky, está em final de mandato, tomou posse em 20 de maio de 2019, por um mandato de 5 anos que acabaria hoje. O país deveria ter realizado eleições em 31 de março, mas está sob lei marcial desde o início da guerra, que suspende a realização de qualquer pleito. Então, voltando àquela briga do Pedro Sánchez, ministro espanhol, com Milei, no evento do Vox, o presidente argentino, que Vox é a extrema-direita, criticou os malditos socialistas sem citar nome, criticou o primeiro-ministro espanhol, disse que ele tem uma mulher corrupta. Além de Milei, outros líderes da direita marcaram presença, como os premiers da Hungria, Viktor Orbán, e da Itália, Giorgia Meloni. Então, o governo espanhol convocou a sua embaixadora em Buenos Aires, Maria Alonso, e pediu que o argentino apresente desculpas públicas. O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, disse que ataques contra parentes de políticos não têm lugar na cultura do bloco. Milei ganha espaço na mídia do jeito dele. E vamos diretamente para Nova York ouvir os destaques da Rádio ONU, nossa parceira nos Estados Unidos. Neste sábado, o Programa Mundial de Alimentos, PMA, confirmou que 10 caminhões de comida foram transportados para o seu armazém através da doca flutuante no litoral de Gaza. Parte da remessa inclui biscoitos de alto valor energético para distribuição pelo PMA, mas também produtos para distribuição por outros parceiros humanitários, que incluem arroz, massas e lentilhas. A agência informou que os itens de ajuda estão no armazém em Deir al-Balah para serem recolhidos e distribuídos. O Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos, responsável pela construção da doca, anunciou que os caminhões começaram a circular aproximadamente às 9 horas, horário local, da sexta-feira, e que nenhuma tropa do país desembarcou na área. A doca flutuante foi ancorada numa praia em Gaza na quinta-feira, com o objetivo de proporcionar um caminho adicional para a entrega de assistência no enclave sitiado, onde a maioria das passagens de fronteira estão fechadas ou são inseguras. O Escritório da ONU de Coordenação de Assuntos Humanitários, OCHA, alertou que o corredor marítimo não pode substituir rotas terrestres, que são a forma mais rápida e eficaz de fornecer ajuda humanitária em Gaza. O porta-voz do OCHA, James Lark, afirmou na sexta-feira
que toda e qualquer ajuda a Gaza é bem-vinda por qualquer via, mas ressaltou que as travessias terrestres serão mais importantes. Segundo ele, levar ajuda às pessoas necessitadas não pode e não deve depender de uma doca flutuante longe de onde as necessidades são mais prementes. Laerke enfatizou que as rotas terrestres são o método de entrega de ajuda mais viável, eficaz e eficiente, e insistiu que todos os pontos de passagem sejam abertos. Falando a jornalistas em Nova York na sexta-feira, o porta-voz adjunto da ONU, Farhan Haq, disse que as Nações Unidas saúdam qualquer esforço para garantir que a ajuda chegue a Gaza. Nesse sentido, ele agradeceu os Estados Unidos, bem como Chipre, com o apoio de outros Estados-membros por sustentarem o corredor marítimo como uma rota adicional para ajuda em Gaza. O porta-voz explicou que após meses de discussões com todas as autoridades relevantes, a ONU concordou em apoiar a recepção e organização do envio de ajuda para Gaza a partir da doca flutuante, desde que respeite a neutralidade e a independência das operações humanitárias. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. De 1º de janeiro a 28 de abril de 2024, foi notificado um total acumulado de 145.900 casos de cólera e 1.766 mortes em 24 países de 5 regiões da Organização Mundial da Saúde, OMS. A África registrou os números mais elevados, seguida pelo Mediterrâneo Oriental, Américas, pelo Sudeste Asiático e pela Europa. Nenhum surto foi relatado na região do Pacífico Ocidental durante este período. A resposta à cólera continua sendo afetada por uma escassez grave de vacinas orais. Desde janeiro de 2023, os pedidos pelo imunizante aumentaram, com 82 milhões de doses solicitadas por 15 países, quase o dobro das 46 milhões de doses produzidas durante esse período. As reservas mundiais de vacinas esgotaram-se até o início de março. Em 6 de maio de 2024, o estoque tinha 3,2 milhões de doses, o que está abaixo da meta global de 5 milhões. Embora a oferta mundial de vacinas orais contra a cólera tenha aumentado 18 vezes entre 2013 e 2023, o enorme crescimento da procura, em comparação com a disponibilidade atual, colocou uma pressão sobre as reservas globais. Segundo a OMS, muitas campanhas de vacinação preventiva tiveram que ser adiadas para preservar as doses para os esforços de resposta a surtos de emergência. A OMS classificou o ressurgimento global da cólera como uma emergência de grau 3 em janeiro de 2023, o nível mais elevado para emergências. Em 2024, com base no número de surtos e na expansão geográfica, juntamente com a escassez de vacinas e outros recursos, a OMS reavaliou o risco a nível global como muito elevado e a doença permanece classificada como emergência de grau 3. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. E chegou o momento do nosso talentoso franco-brasileiro Renato Rossi. Alô, amigos de Bichos Tagarelas, mais uma semana de trabalho, com o maior prazer estou aí de novo com vocês, mas confesso que eu fiquei um pouco afastado da área do automóvel, né, porque eu trabalho com informações que chegam do mundo, chegam do Brasil, viagens pelo Brasil, testes de carros que eu realizo, tanto em Porto Alegre como em outros lugares, mas só que nesses últimos 2 semanas, né, a realidade do Rio Grande do Sul mudou completamente, né? De uma quarta economia do Brasil, nós passamos por um déficit de bilhões de dólares perdidos nessas enchentes, que vai exigir um esforço tremendo de empresas, de seres humanos as empresas tiveram suas sedes arrasadas, né? Tem empresas na periferia de Porto Alegre, inclusive muitas empresas relacionadas à produção de componentes automotivos. Já se sabe que estão faltando componentes, já começaram a faltar componentes lá na Fiat, em Betim, que são fabricados aqui no Rio Grande do Sul. Quando eu falo de componentes, pode ser rolamentos para rodas, pode ser freios, disco de freios, componentes para sistemas de câmbio, eixos e outros tantos, inclusive componentes eletrônicos também, que tem muitos fabricantes na região sul, aqui no Rio Grande do Sul.
Então já está havendo uma carência, já está havendo um prejuízo grande para as indústrias automobilísticas também. Afinal, o Rio Grande do Sul é um dos polos metalmecânicos mais importantes da América Latina e poderia ter sido maior a tragédia ainda no nível do emprego, da economia, se tivesse atingido todo esse drama, atingido a cidade de Caxias. Mas atingiu o entorno, atingiu a cidade da Serra também. E foram cidades aqui do chamado Vale do Taquari, que cidades bastante pujantes economicamente, Estrela, Lajeado e outras, e com suas pequenas cidades em volta dessas cidades maiores, que está completamente, é uma terra arrasada, não sobrou nada. A violência dos rios, que em geral nascem nas regiões mais altas aqui do Rio Grande do Sul, foi avassaladora. Foi como se fosse uma avalanche no Mont Blanc, lá na França, ou avalanche na Suíça, naquelas montanhas que quando acontece a avalanche, que às vezes é deflagrada por um esquiador que está esquiando numa região proibida, ou numa região mais sensível, e ele provoca a avalanche fazendo determinadas manobras. É real isso. E a própria instabilidade do clima, né, que torna as regiões nevadas mais sensíveis a avalanches. Mas aqui a avalanche vai começar agora, o rescaldo está começando, depois das águas que estão baixando. O Lago Guaíba hoje já está em 4 metros e pouco, ele já está quase, daqui um pouco, mais 1 metro para baixo, ele fica na cota pré-inundação, e aí a cidade está livre. Inclusive abriram uma comporta enorme aqui no muro, chamado Muro da Mauá, para que a água vazasse da cidade para o rio. Agora inverteu-se o fluxo. E foi filmado isso, quando abriram a comporta foi algo avassalador, né? Porque são quadrilhões de litros que estão aqui acumulados em Porto Alegre, principalmente em toda essa região do chamado Centro Histórico. Ontem pela manhã, eu e minha esposa, nós percorremos de carro desde o Centro Histórico, onde nós estávamos a pé, conseguimos entrar de carro num lugar que não tinha praticamente ninguém, lugar que certamente o Marçal conhece muito bem, que é ali a Rua General Câmara, bem no centro da cidade, e também a Rua Calda Júnior, e que tem as suas ladeiras íngremes, né? Então nós saímos dessas ladeiras, lá da Duque, lá a Avenida Duque de Caxias, a Rua Duque de Caxias, que é uma paralela a Andradas, que é a rua que corta todo o centro de Porto Alegre, todo o centro histórico, e as transversais, elas comunicam com a parte mais alta desse centro. Claro que não foi tocado pelas cheias, não foi inundado, porque é uma diferença de altura muito grande. Porto Alegre é toda assim, ela foi feita em altos e baixos. Ela lembra muito a cidade de Vitória, no Espírito Santo. Mas nós descemos, não tinha ninguém, era de manhã, 10 horas da manhã de domingo, estava inclusive chovendo novamente, e eu queria ver como é que estava a sede do jornal Correio do Povo, prédio histórico de mais de 100 anos, se a água ainda estava ali na metade da parede, como estava a semana passada, quando eu estive, quando a enchente estava no auge, começando a invadir Porto Alegre. Eu estava naquele centro ali, porque eu fui ver, eu queria ver de perto, e eu vi, inclusive, a água invadindo cada vez mais a Praça Central, chamada Praça da Alfândega, que é a praça ali que demarca o Centro Histórico. O Centro Histórico estão ali no Centro Histórico, o Teatro São Pedro, Museu da Comunicação, galerias de arte bastante completas, museu histórico, tem N coisas que estão ali concentradas nesse centro que não é centro, né? É uma ponte é uma ponta desse Lago Guaíba. E que tem uma orla muito grande, né? Que se estende por toda até a Zona Sul, mas são quase aí uns 30 quilômetros de percorrendo de carro, e nós percorremos uma boa parte onde tudo estava a semana passada, não dava para trafegar, não dava passagem.
onde tem o estádio Beira-Rio, na beira do rio, praticamente quase dentro do rio, ali estava completamente os parques aquáticos, o centro de treinamento do Esporte Clube Internacional, que é uma das forças do futebol brasileiro, tudo ainda tomado, mas a avenida livre. Né? E claro que aí a gente via, depois nós voltamos pelo bairro Menino Deus, que foi imortalizado por uma música maravilhosa do Caetano Veloso, que prestou uma grande homenagem aqui à cidade de Porto Alegre, cantando de uma forma poética e sensível o bairro Menino Deus. O Menino Deus que estava sob as águas, agora também as águas já refluíram. Então nós conseguimos passar, vimos, mas é um clima muito desolado, né, amigos? Toda enchente, toda drama humano, todo drama de clima, e o clima está cada vez mais inclemente, justamente a gente sabe pela 15ª vez que isso é produto da poluição ambiental, do aquecimento global, da falta de sensibilidade dos seres humanos em relação ao clima. Porto Alegre só pensa em especulação imobiliária, isso é estimulado pelo poder municipal, e não pensaram que essas comportas que deveriam proteger a cidade não poderiam vazar como vazaram, não pensaram que o dique que estava às margens de um bairro com mais de 60 mil habitantes, esse dique não poderia romper, e rompeu uma parte do dique. As pessoas ficaram completamente ilhadas, e não é uma nem duas, são mais de 60 mil pessoas, as casas até o teto tomadas pela água. Isso foi muito triste, quer dizer, então existe o aspecto global, o aspecto do aquecimento global, e existe a incúria, existe o desprezo, existe sempre a mesma história, que o poder público no Brasil falha miseravelmente. Como um poder público não protege uma população, porque se você vê do alto, imagens, não precisa ir com a nave do Elon Musk, o ídolo do Brasil, o ídolo da direita brasileira, não precisa ir lá com o SpaceX, eu acho que é a nave dele, né? Não precisa ir até a estratosfera para você enxergar como é que é Porto Alegre. Basta que você venha de avião e vá pousar no Salgado Filho. Você vê que tipo de cidade se tem aqui. Uma cidade praticamente dentro d'água, com um lago imenso, né, que vai para a Lagoa dos Patos, depois desce para o mar, e as águas ficaram represadas na lagoa porque o vento era contrário. Isso fez o lago crescer de uma forma, passando muito o limite de 5 metros, o limite de enchente, o limite de inundação da cidade. Então, puxa vida, né? Só de olhar do alto você vê também que tem bairros e ilhas ali que não dá para estarem ali. Né? Tem gente que mora praticamente as casas de luxo, inclusive numa ponta lá do Lago Guaíba, que se entra por via rodoviária e se vai assim andando na beira do rio, e aquelas mansões ali colocadas, todas ficaram debaixo d'água. Prejuízos imensos, porque agora não está mais no clima de 5 anos atrás ou 10 anos atrás. É o clima do aquecimento global, que significa impactos ambientais frequentes com violência cada vez maior. Bom, o mundo, logicamente, não precisa de petróleo na Amazônia. O mundo precisa de descarbonização, né, amigos? Enquanto também o ser humano não se conscientizar que o mundo tem que ter uma continuidade, de um jeito ou de outro tem que se controlar esse aquecimento global com a redução dos índices de poluição, então o negócio vai aqui do Porto Alegre, nós tivemos essa tragédia imensa. Prejuízo é incalculável para o Rio Grande do Sul, para a economia do Rio Grande do Sul, que está destroçada, não sei o que pode acontecer, e teremos que ter, talvez o ano que vem, com chuvas novamente, com o mesmo clima, né? Na entrada do outono, teremos então um novo drama com o mesmo tipo de enchente, mesma destrutividade, porque essa destrutividade já aconteceu em 2013, quando muitas cidades próximas de Porto Alegre, ali também na mesma região de Lajeado, mesma região de Encantado, daquela região do Vale do Taquari, foram destruídas as cidades. Agora voltaram a ser destruídas. Rolante, que acabou praticamente, agora acabou 2 vezes. Os seres humanos não aguentam, né? As pessoas estão estressadas. Foi muito choro, muito desespero, muitas cenas desesperantes na televisão. Bichos nadando desesperados e morrendo, pessoas sendo arrastadas. Olha, uma coisa muito cruel. Então, amigos, eu larguei um pouco, até por falta de condição emocional, vocês me desculpem, eu larguei um pouco o automóvel, porque nem eu, com a minha experiência de
30 anos que eu passei viajando por esse mundo de Deus, vendo de tudo por aí, eu realmente, por ser aqui um porto-alegrense, um gaúcho, eu fiquei extremamente abatido psicologicamente. Ainda estou abatido. Até a próxima. E acabou-se o que era doce, e nós gostaríamos de agradecer o Cielito Rebelato Júnior, nosso editor e publicitário de mão cheia, ao Ricardo Egg, nosso diretor, produtor e tudo que você possa imaginar, além de especialista em marketing digital. Ao meu querido Renato Rossi, o nosso franco brasileiro especialista na indústria automobilística, ao Carlos Kaminski, que brilha no Bichos Tagarelas, a nossa Rádio ONU, nossa parceira em Nova York. Agradecer você, ouvinte, que nos prestigia sempre, todos os dias, aqui no Bichos Tagarelas. E sempre peço para vocês, apresente o Bichos Tagarelas para o seu amigo, para o seu inimigo, para todos que você gosta também. Nós queremos que o Bichos Tagarelas cresça para mandar as informações fidedignas diretamente aqui da capital federal para todos vocês. Um ótimo dia para todos e até amanhã. Amanhã, dia 21 de maio, uma terça-feira. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, boa semana para todos.